de surpresa, né? Como sempre, lá no canal Cortes do Isso Não É Podcast. Olha, o canal deles é realmente muito bom, conteúdo de qualidade. Vamos lá. O Pai Henrique, mais uma vez, ele traz um relato muito interessante, que é sobre o início do processo de desenvolvimento mediúnico dele. E eu assisti isso, tomei café agora é sábado, dia 18, às 7h50 da manhã, e acabei tomando meu cafezinho. A minha intenção hoje era fazer outra coisa e não gravar vídeo, mas esse vídeo é tão importante, ele abre uma janela de oportunidade pra gente discutir um assunto que eu queria discutir com vocês há muito tempo, que eu tinha que sentar aqui e gravar. Então vamos lá, vamos escutar o Pai Henrique e eu vou indo dando as pausas pra gente poder fazer, como sempre, a análise, tá bom? Então vamos lá. Se inscrevam no canal, tá? Também lá no Isso Não É Podcast, que é um canal de suma qualidade. Você buscava a sua mediunidade para incorporação, né? Você tinha essa busca lá, né? Sim, na verdade eu fui para poder entender, tipo, como é que funcionava. Porque assim, no momento que eu mais, vamos dizer, na hora que eu caí, eu fiquei muito descrente. E caí porque ele era evangélico. Então eu perdi a minha fé e eu praticamente não acreditava em basicamente mais nada. E o que aquele preto velho me falou, descreveu a minha vida, eu falei, pô, quando eu cheguei em casa, eu falei, caramba, eu acho que eu vivo num Big Brother, tem alguma câmera aqui. Porque, mano, não é possível. Como é que ele sabia da minha vida assim, desse jeito, dessa forma? E aí, conforme foi passando o tempo, aí eu fui, né, fui pra me desenvolver, pra poder entender o que era a incorporação, o que era a religião também, porque tudo aquilo que eu fui, né, direcionado para acreditar, não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha aprendido, né? Porque a gente falava, demônio, tudo demônio, né? Então, tipo, a gente também tirava a nossa responsabilidade das coisas, né? Tudo que acontecia, porque o demônio tá tentando, porque o demônio não quer, porque é isso, porque é aquilo. Não, e às vezes muitas das vezes foi as atitudes. Não deu certo alguma coisa, Deus quis assim. Exatamente. Né? Você fala, foi incompetência da gente mesmo o negócio, né? Às vezes eu peguei um rumo ou um caminho errado que não fazia sentido, né? Tinha que ter ido para um outro, mas era eu. E na igreja, não falando mal da igreja, pelo amor de Deus, eu só tô contando a minha história, tanto que um dos grandes males da igreja, não só cristã, mas todo tipo de igreja simplista, é justamente essa, onde você não é colocado para pensar, analisar os seus atos, e você acaba se tornando uma vítima desse simplismo, onde tudo ou é uma força ou é outra que está tamanho interagindo, que parece que você é só uma bolinha de ping-pong numa mesa onde duas forças estão jogando. Isso é muito perigoso. Lembrando que foi isso que instaurou a Santa Inquisição, a Guerra dos 1000 anos contra os muçulmanos, as guerras cruzadas, né? As guerras da cruzadas, tudo isso foi por causa disso. No imaginário de uma força que tem que ser vencida, que é a força do mal. E tivemos um movimento em 2018 bem parecido na política brasileira também. Isso é uma estratégia e também é uma estratégia fascista. E, pô, Jesus pra mim é o cara e sempre vai ser. Sim, Jesus com certeza. É zica. Se todo mundo seguisse realmente os ensinamentos de Jesus, pô, o mundo seria completamente diferente. Completamente diferente. Então eu fui pra entender e pra mim conhecer também e realmente ver se funcionava, né? Se era isso e tudo mais. Tem muita gente que procura a Umbanda, procura as entidades porque acha que a vida dela eu vou ficar rico, eu vou melhorar, vai tudo ser zica e tal. E não é assim. Mas aí, de cara, você já percebeu que a sua mediunidade era de incorporação? Sim. Porque passou pouquíssimas giras, né, de desenvolvimento, eu já praticamente trouxe a maioria das minhas entidades. Só que aí, como eu falei, eu comecei a ter problemas porque eu trabalho com o Nego Gerson, ele falava que era Nego Gerson, todo mundo falava que era Zé Pilintra. Aí começa a nossa análise. E quando eu incorporava Exu Pirata, todo mundo falava, não existe. Deve ser Tranca-Rua, deve ser Marabô, deve ser Tiriri. Você tá vendo muito Piratas do Caribe, para de assistir. Realmente, eu curto muito Piratas do Caribe, sou fã. Mas não era, né? E aí eu passei pela primeira casa, né? Eu tive que sair, porque praticamente não deixava eles trabalhar. E aí eu comecei a entrar em parafuso, porque aí a gente fica, pô, será que sou eu? Né?
Ou será que é a entidade? Será que sou eu? Que é normal, quando a gente começa a nossa trajetória, é muito normal a gente ficar perguntando, será que sou eu ou será que é a entidade? Né? E aí passei para a segunda casa, aconteceu a mesma coisa. Não é Zé Pilintra, não é Nego Gerson, é Zé Pilintra. Seu Exu é outro, seu Exu não existe. E aí, fui para a terceira casa, passei pela terceira casa, a mesma coisa. Isso do não existe é incrível. Primeiro que assim, a frase é completamente ignorante, né? Não existe. Ninguém tem total conhecimento de uma coisa a qual aquela coisa não pode te surpreender. O próprio Einstein, ele vai trazer uma gama de informação que somente Newton, 1000 anos antes, teria capacidade de revolucionar o mundo. E antes de Newton, o mundo era uma pizza, era plana, a Terra era plana, e tudo que acontecia era porque Deus queria, até o ato de uma maçã cair no chão, é porque Deus quer. Não existia uma lógica. Então, assim, ninguém sabe tudo a qual o próprio conhecimento do cosmos não possa te surpreender. Então, qualquer pai de santo, mãe de santo, qualquer sacerdote, não importa a religião, ele chega e fala, não existe mais nada para aprendermos sobre isso, e tudo diferente disso é errado, é mentiroso ou não existe, a ignorância está nessa pessoa. Não está no fato da nova informação. Só que isso também é uma porta para muitas mentiras. A nossa religião é uma religião gigantesca para charlatanismo, para animismo, para fantasias, para muitas coisas dessa forma. Diferente da Igreja Católica, diferente da maçonaria, diferente dos muçulmanos com a sua religião, diferente dos hebreus com o judaísmo, nós não temos leis específicas que delimitam a nossa religião e nem um sumo sacerdote que vai ditar o comportamento de sua época. Nós não temos um papa, nós não temos um rabino superior, nós não temos ninguém. Vivemos cada um nas suas casas, nas suas comunidades, fazendo conforme se lembra fazer, certo? Então, certos mecanismos da espiritualidade foram desenvolvidos para que situações mentirosas não ocorressem. Mentirosa. O que é uma mentira? É uma verdade distorcida ou ocultada, que aí é a omissão, né? Para poder modificar a percepção de outra pessoa. Isso é uma mentira. Ou seja, quem mente tem uma intenção de mentir. Quem finge tem intenção de fingir. Tem uma intenção ali. Ela pode ser maléfica, benéfica, pode ser neutra, pode ser inconsciente, pode ser consciente. Aí é outra questão. Só que é uma mentira. E a mentira ela não deve caber dentro da nossa religião. Não deve caber na manifestação do Espírito. É porque o Espírito está ali pela verdade. Ele vem para revelar o que está oculto. Ok? Então alguns mecanismos foram criados. Desse mecanismo são basicamente a doutrina. Eu vejo que as pessoas elas não entendem uma coisa e a reflete para todo o entendimento da religião. Doutrinação não é você ensinar uma entidade. Entenda isso. Doutrinar uma entidade não é ensinar a entidade. É você, sacerdote, que supostamente é preparado para isso, vai orientar o médium e a entidade recém-incorporada nesse médium, que agora os dois vão trabalhar em conjunto. Então, não só o médium, mas também a entidade está numa terceira fusão, num terceiro modo de existência. A entidade ela se entende como espírito. O médium se entende como encarnado. Só que o médium no exercício da incorporação e a entidade no exercício da incorporação, ela é uma terceira existência. É como se fosse um Megazord dos Power Rangers. Agora você vai ter que aprender a controlar essa máquina ou entidade. O médium está se dando como uma roupagem, como um mecanismo, como um cavalo, que era falado antigamente. Então você tem que aprender a controlar esse cavalo. É isso que é a doutrinação. Já o médium é o cavalo, é a máquina, é o carro. Agora carro, cavalo, máquina, deixa a entidade te controlar e para de interferir
Se ela cair para a direita, é para a direita. Se ela está dando seta para a esquerda, é para você ir para a esquerda. Se ela freia, é para você frear. Isso é doutrinação. É o sacerdote ensinando o médium e a entidade como se comportar em um fenômeno de terceira existência, a qual não é comum nenhum nem para o outro. Não é uma questão de ensinar, vou ensinar uma dança, vou ensinar uma cantiga. Não, isso já é natural do desenvolvimento dos dois ali. Qualquer espírito que não queira aprender, ele não quer evoluir. Então, duvide desse espírito. Ele pode ser um espírito mentiroso, sim. Então, esse mecanismo ele foi criado. No processo do desenvolvimento mediúnico, que leva tempo, não é uma questão de 24 horas ou um curso de 7 vídeos, não é isso. É um processo para que não haja nem imaculação do espírito e nem judiação do médium, porque é um processo que pode ser sim doloroso. É um processo doloroso. Então, o que vai acontecer? Nesse processo, nós não questionamos em nenhum momento a entidade, porque ela ainda não está sob total controle desse veículo. Como é que a entidade vai acabar de chegar no médium que ainda não compreendeu o que está acontecendo, não deu total controle para essa entidade, e essa entidade não está sob total controle e entendimento sobre o veículo que ela está utilizando? Eu vou questionar ela sobre questões profundas como a sua existência. Você já percebeu como é profundo a questão do seu nome? Falar, Gesley, chegar, moço, quem é você? Eu sou o Gesley, mas o que é o Gesley? O que é o Gesley? Você está perguntando isso para a entidade. O que é o Exu Pirata? Qual é o seu nome, Exu Pirata? O que é o Exu Pirata? Ele não vai falar para você, olha, eu não estou em condição adequada porque o meu aparelho ainda não me deu consciência suficiente para que eu possa narrar toda uma sequência quântica de informação a qual se destina a 7 gerações a qual eu já reencarnei neste plano e eu vim para ensinar algo específico para vocês. A entidade não está nem conseguindo falar pirata. A entidade muitas vezes não consegue nem falar, nem processar direito uma cantiga simples. Aí esse sacerdote pega um médium recém-convertido, ele vem de uma outra religião, de um outro conceito, ele está se quebrando, ele se colocou num papel de aprender, de experimentar, coisa raríssima para um homem do nosso século, para um cristão do nosso século, raríssimo. E esse primeiro sacerdote, ele faz essa burrice de questionar dessa forma. E ainda falar, olha, esse seu Exu não existe. Seria a mesma coisa eu falo, de chegar na igreja dele, olha, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus e eu via, sei lá o quê, porcos voando. Olha, porcos voando não é um símbolo do Espírito Santo. Isso que estava em você não era o Espírito Santo, era outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Poxa, mas era bom aquilo. Entendeu? Você está desvalidando a experiência sobrenatural de uma pessoa que ela está se colocando na permissão de experimentar a sua religião. Ainda bem que ele estava com vontade mesmo, porque ele vai insistir em outras casas, o que é fato e fez bem para Henrique. Você tinha que ter ido sim para outras casas, porque essa pessoa que te orientou primeiramente, ele podia até ter boa intenção, mas infelizmente falta sabedoria em muitos dos momentos na Umbanda, principalmente quando se trata de sacerdote, sacerdotisa, quando se trata de receber o diferente, quando se trata de não aceitar aquilo que está fora dos padrões. E a nossa religião, ela é fora do padrão. Fora do padrão. Ou a gente vai ficar somente com 4 figurinhas repetidas, Maria Padilha, Maria Mulambo, Tranca-Rua e Marabô. Só existem essas 4 entidades. Qualquer coisa fora disso, aí uma coisa que eu me questiono. Aí uma pessoa escreve um livro chamado Orixá Exu Mirim e isso se torna uma linha. Nunca houve na história da religião uma entidade como essa. E agora, por causa do livro, da popularidade desse escritor, ele nunca foi tradicional da Umbanda e agora eu vejo até terreiros, sacerdotes experientes que questiona esse autor,
replicando aquilo. Ué, por que uma mentira serve e a outra não serve? Porque para mim é uma mentira. É uma mentira. Não vai contra tudo que nós acreditamos na Umbanda, a existência de uma linha de trabalho de Exu Mirim. Uma linha de trabalho diferente da entidade. Tá? Se você não sabe uma coisa, diferenciar uma coisa com a outra, então você ainda está precisando estudar um pouquinho mais sobre Umbanda. Uma linha de trabalho é uma coisa. Uma entidade é outra. Existe sim a entidade Exu Mirim, como existe a entidade Pombogira Menina, como existe várias outras entidades, como a Maria Caveirinha, Exu Caveirinha, Exu Veludinho. Existem. Só que não é nessa configuração, não é com essas pautas que é colocado nesse livro Orixá Exu Mirim. Vocês sabem de que eu estou falando. Então isso é uma mentira que foi empregada e as pessoas nem sabem de onde veio. Mas o Exu Pirata que vem para trabalhar no corpo de uma pessoa que se dobrou para aprender, para experimentar a nossa religião, ele não está ganhando nada com isso. Mas esse é o mentiroso. Mas vamos continuar. Tem mais coisa. Até que chegou o momento do Nego Gerson pegar e vir em terra e falar, ó, esquece, toda casa que você for, não vai rolar. Vamos começar um outro trabalho, vamos fazer outra coisa diferente. E aí a minha sogra, ela é mãe de santo, né? Então ela tinha largado e depois ela pegou e retornou. Então eu comecei também, entrei pra casa dela e comecei a me desenvolver com ela. Passou-se um certo tempo, o Nego Gerson falou, agora chega, agora é com a gente. Você vai montar a sua casa, vai fazer isso e isso e a gente vai trabalhar. Agora você imagina se quando o Zé Pelintra, na primeira vez que ele se manifesta na Umbanda, derivado do próprio culto de Catimbó, porque lá ele é mestre, lá ele é natural, lá ele é rei. Na Umbanda ele é diminuído, tanto que não cabe nem numa linha. Ninguém quis Zé Pelintra em nenhuma linha. Aí ele foi para a linha das almas, depois ele foi para a linha da esquerda. Na esquerda ele foi mais bem adotado, tal. Se a pessoa, alguém tiver chegado na primeira vez que Zé... Ei, você não existe não, cara. Sai daqui, você não existe. Uma pessoa que não conhecia o Catimbó, porque Zé já existia no Catimbó há muito tempo. Poderia ter desvalidado hoje uma das entidades mais encantadoras que nós temos na Umbanda, que é o Zé Pelintra. Que depois vai surgir a Maria Navalha, a parte do Zé Pelintra. Depois vai surgir o Camisa Listrada, o Camisa Preta, o Camisa Vermelha, o Camisa Branca, o Zé Pretinho, o Zé Capoeira. Vários malandros vai surgir a partir de Zé Pelintra. Agora, se imagine se tivesse desvalidado o Zé Pelintra, porque o movimento de Zé Pelintra, ele é recente. Ele é recente no Brasil. Recente, quer dizer, no Brasil, surge no Brasil, né? Mas ele é recente na Umbanda. Existem ainda pessoas vivas que conheceram o verdadeiro Zé Pelintra. Pessoas vivas. Eu vou trazer esse documentário aqui. Ainda existem. Então, sim, foi uma morte recente. Foi um encantamento recente. E é uma manifestação recente que está dando origem à linha da malandragem. Que aí sim é uma linha natural, porque surge na movimentação cultural do povo. Surge, ninguém escreveu um livro falando, olha, a partir de hoje existe a linha dos malandros, que é assim. Não. Surge no movimento do povo. O povo adota o espírito. O povo celebra o espírito. Quem é que diviniza as divindades? É o povo. O orixá é o quê? É ancestral divinizado. Se ele foi divinizado, é porque alguém divinizou. E quem foi? A família, o povo, a comunidade. É assim que uma linha surge. É assim que a linha dos marinheiros surge. A linha de Tarimã, ela surge dessa forma, com pequenas manifestações. Daqui a pouco, as praias estavam cheias de marinheiros. E é assim que surge uma linha. Não é escrevendo um livro, inventando, e as pessoas replicando aquilo ali de uma forma grotesca. Então, ô Pai Henrique, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua humildade, porque o nome disso é humildade. Eu acho que Jesus faria o mesmo nos dias atuais. Ele iria parar e observar. Ele poderia não participar, entenderia. Como judeu, ele não iria participar. Mas ele não iria condenar, olha aquilo ali, porque ele não fez em vida. Ele não fez enquanto passou aqui. Então, por que temos que fazer? Entendeu? Então, a sua entidade, tanto o Exu Pirata quanto o outro, esqueci o nome, Nego, sei lá o quê. Esqueci o nome, desculpa. Os dois existem.
eu conheço Exu Pirata. Existem pontos de Exu Pirata. Não só Exu Pirata, mas Exu Maré. Exu Maré também é uma entidade que, se você baixar você vai achar que é o orixá Exu Maré, Exu Maré, ou é uma Oxum que é da Maré, Exu Maré. Uma entidade da praia, como a Pombogira da Praia, Maria do Cais, Maria Bonita. São entidades que estão sumindo porque foram reduzindo a só 4. Temos que parar de formar sacerdotes no YouTube. É igual, por exemplo, a minha casa não é uma casa para macumbeiro. Eu não gosto que macumbeiro venha na minha casa. Você que é da minha região, quer conhecer o meu trabalho, não venha. Não venha. Você não será bem-vindo na minha casa. Principalmente se você for desse tipo de macumbeiro que eu vou narrar aqui. Entenda que não é ignorância contra você. Entenda que a minha casa ela é feita para atender os necessitados. Uma vez que você é macumbeiro e tem um pai de santo, uma mãe de santo, você não necessita da minha casa. Você tem um sacerdote para te cuidar. Então, nós desenvolvemos nossos médios para atender os necessitados. Então, esses necessitados, eles vêm até a minha casa. Aí, quando vem um macumbeiro, olha, porque eu não gosto de macumbeiro na minha casa. Vem um macumbeiro, ele vem, ele incorpora sem permissão, porque se ele não é da corrente mediúnica, ele não tem que incorporar. Isso é falta de doutrina. Ele vem, ele incorpora, muda, mexe com a gira inteira, mexe com a energia da gira inteira. Ou você acha natural uma entidade, por exemplo, um Exu incorporado nada numa gira de preto velho que está fazendo um trabalho de cura. Não é natural. Se fosse para fazer, ia ser o médium da corrente fazendo, não uma pessoa de fora, certo? E essa pessoa é de macumba. Aí essa pessoa vem no seu terreiro, ela incorpora, ela quer puxar ponto, ela puxa vários pontos que só encontra na internet. Ela não puxa um ponto que é diferente da internet. E ainda quer que você cante, bate palma para ela. E a entidade quebra toda a gira, quebra a corrente todinha para se mostrar, porque quer vestir roupa, quer isso, quer aquilo. Epa, você não está na sua casa não, querida. Se você passou, é para descarregar o seu médio e ir embora, porque a doutrina é assim. Se não for explicado na porta, está sendo explicado aqui agora. É assim. Quer vir, Gésia, olha só, eu estou necessitado de um passe. Eu posso? Claro, seja bem-vinda, irmão. Mas entenda que só vai passar disso. Você não vai incorporar e fazer da minha gira uma festa particular sua. Porque se você não está em casa nenhuma, é porque você não quer compromisso. Compromisso é doutrina. Compromisso é chegar aqui cedo e varrer um quintal. É lavar uma panela. É catar folha no jardim para fazer defumador. É lavar o guidar. É servir outro irmão. Isso é terreiro. Não é ficar o dia inteiro no YouTube escutando musiquinha, aprendendo, chegando aqui cantando. Isso para mim é balera. Pode deixar que a minha gira eu toco sozinho. Não preciso. Sei cantar macumba. Minhas entidades sabem tocar macumba. Então eu não gosto dessa ideia. Não gosto dessa falta de doutrina. Não gosto. Aí quando uma entidade dessa vem no seu terreiro, o que você faz? Você expulsa? Não. Abraça, porque ela entendeu que se existe doutrina na sua casa, existe permissão para que ela possa permanecer como entidade. E ela tem que se mostrar, não é o nome que é importante, é quantas pessoas ela curou, quantas pessoas ela cativou a se transformar, quantas pessoas ela trouxe para a religião com o coração transformado ou disposto a se transformar em algo melhor. Esse está o valor da entidade, não é o nome. Conheço Maria Padilhas, rainhas das 7 encruzilhadas, que faz suruba depois da sessão. É essa que você quer? Ou é o Exu Toquinho, o João do Coco, o Exu Brasinha, que pega uma família inteira, preta, pobre, da periferia, faz essas pessoas trabalharem, se formarem na faculdade e se transformar uma comunidade inteira de pessoas pobres, pretas, em pessoas cada vez mais decentes, porque já eram decentes, mas cada vez mais decentes e honrosas na comunidade. Esse Exu eu dou valor, essa entidade eu dou valor. Desculpa pelo desabafo, mas eu prefiro muito mais entidade do que faz, do que entidade que traz um nome bonitinho. Aí foi um momento que a minha esposa também é muito mais desenvolvida que eu, né? E veio o seu Capa Preta também, que é a entidade que trabalha com ela.
Outra realidade. Vou montar a casa de vocês e a gente vai trabalhar. Aí, desse momento, eu passei a montar o Tung. Era um espacinho pequeno. E aí, a gente começou. Começamos. E aí, ficamos, acho que 6, 7 anos mais ou menos. Aí, veio a pandemia. Aí, a gente tinha a nossa casa. Na pandemia, a gente teve que entregar essa casa. Aí, também tem até uma história muito grande, né? Que Nego Gerson fez eu vender tudo que eu tinha. Porque eu tenho um buffet a domicílio. E a gente veio trabalhando nesses anos todos, e a gente já estava praticamente no nosso auge. Quando estourou a pandemia, a gente tinha 2 anos de agenda lotada. Puta que pariu. Completamente lotada. A gente tinha acabado de comprar o nosso apartamento à vista. A gente tinha 5 carros da empresa, vários funcionários e tudo mais. Estourou a pandemia, a gente achou que ia ser rapidinho, né? Tal. Aí ele vem em terra. 15 dias passa isso aí. Ele veio em terra e falou assim, ó, vocês vão vender tudo que vocês têm e vocês vão devolver todo o dinheiro pra todo mundo. Aí a gente foi e fez, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você vendeu casa, tudo? Vendi meu apartamento e vendi mais os 4 carros que eu tinha e fiquei como o mais velho. E devolvi o dinheiro pra todo mundo. Logo no início da pandemia? Deu uns 2, 3 meses mais ou menos de pandemia. A gente entregou o terreiro, porque ele mandou entregar. Ele mandou entregar o terreiro e doar tudo que tinha dentro do terreiro pra um... Tinha acabado de pegar fogo um terreiro perto da gente. E ele falou, ó, você vai fechar e vai entregar tudo pra aquele terreiro ali. E aí a gente fechou, entregou tudo pra eles, deixou tudo com eles, que eles estavam reconstruindo e tudo mais. E mandou a gente vender tudo e pagar todo mundo. Que a gente tinha a agenda lotada. Aí vendemos, pagamos todo mundo. Sobrou um dinheirinho, é evidente, né? Pra gente se manter e tudo mais. Fomos morar de aluguel, porque ele mandou. Né? E a gente tinha um terreno... A gente tem uma casa em Santana, aqui na Zona Norte. Sim. Onde depois da pandemia, que ele foi e falou, agora vocês vão reformar lá pra montar o terreiro e tudo mais. Aí a gente vendeu tudo. E aí hoje eu penso, né? Se eu não tivesse devolvido dinheiro pra todas essas pessoas, provavelmente eu ia entrar em parafuso. Porque todo mundo ia me cobrar. Sua paciência todo mundo ia entrar com maluco. Processo e um monte de coisa. E acredito que eu teria perdido tudo que eu tenho e ainda ia estar devendo. A maturidade pra você ter de vender tudo, acabando de comprar uma casa, mano, é um desapego que você tem que ter muito grande, cara. Gigante. É um desapego que não é humano. Gigante. Ele não é humano. Sim, gigante. Principalmente se tratando de um bem que tipo, é tão visado, principalmente aqui no Brasil, porque, pô, as moradias são tão precárias pra quem ainda... E olha quem tem moradia, hein? Sim. Então, assim, você conseguir comprar uma casa, cara, um apartamento que é de vocês, e você, mano, pouco tempo depois tem que vender, mano. Ele mandou a gente vender. Eu já entendo que se eu não tivesse vendido, eu provavelmente teria perdido do mesmo jeito. Só que de uma maneira mais brusca e acredito que eu ficaria devendo ainda pra muita gente. Ou seja, Alexa, quem ele preservou a honra dele, né, do rapaz, preservou o nome dele na praça, preservou a empresa dele. Então essas pessoas, elas com certeza vão voltar depois da pandemia a fazer novamente serviços com ele, se ele ainda tiver com a empresa aberta. Mas, gente, um outro detalhe que é interessante também a gente entrar nesse assunto, que é a questão do terreno do terreiro, a posse do terreiro, né? Isso é muito importante. O sacerdócio não é fácil. O sacerdócio de culturas afro-indígenas brasileiras e as culturas afro-brasileiras, como Candomblé e Omolocô, é muito cruel, porque nós temos que sair de uma situação de pobreza. Muitas das vezes, a maior parte do sacerdotisas são pobres ou extremamente pobres. Aí você tem que sair dessa situação, você tem que ter um terreno, você tem que ter uma estrutura. Todas as coisas são caras porque virou comércio. Antigamente era muito mais coisas naturais, mas para que fizesse as coisas naturais teria que ter preservado no passado, né? Infelizmente poucas famílias o fizeram. Então muito dos fundamentos é muito mais coisa comprada em loja do que coisa realmente feitas por nós, infelizmente. Aí tem outros paramentos em volta de tudo isso para tornar algo realmente litúrgico. Aí você tem a sua preparação sacerdotal, você tem o tempo, porque um filho de santo te ocupa muito tempo.
investimento. É por isso que um sacerdote ele fica muito decepcionado quando esse filho de santo, esse investimento de tempo, sai do terreiro, ou ele negligencia o que você ensinou e passa a fazer coisas erradas, porque ele é um investimento de tempo. É como se fosse um filho mesmo. Você está ensinando aquela pessoa, você tá doutrinando ela para que um dia ela possa agregar a sua família, adotando a família como realmente uma família, onde não se rompe. Brigamos, mas não nos rompemos. Não somos tóxicos um para os outros e não deixamos que essas rivalidades sujem as nossas paredes. Isso é uma família, né? Então, quando isso acontece, o sacerdote ele fica assim chateado, mas acontece, tudo bem, acontece. E cabe cada sacerdote lidar com as suas mazelas também. Só que tá vendo como é muito cruel? É diferente do que você pegar um livro qualquer, independente seja a Bíblia ou seja os livros do Rubens Saraceni, tanto faz. Você faz um curso, você não vai fazer uma teologia, você vai fazer um cursinho de 3 meses, você sai sacerdote. Você pega um lugar qualquer, em qualquer lugar com uma porta de bar, transforma num terreiro, pega 2, 3 prateleiras, coloca um monte de quartinha, compra um monte de adereço e começa a incorporar e atender. É muito diferente. Olha o caminho sacerdotal tradicional e olha o caminho sacerdotal feito às coxas, de qualquer forma. Então, assim, eu acho que até o feito às coxas também é complicado, porque exige-se muito. Todo o caminho sacerdotal ele é complicado, seja ele ruim ou bom, seja ele coerente ou não, seja ele da nossa religião ou não. Ser sacerdote neste mundo não é bom. Eu acho que só tem um papel que eu acho que na história que foi bom, que é ser sacerdote, deve ter sido da Rainha Elizabeth II, que eu não sei se você sabe, mas ela também representa, ela é a figura sumo sacerdotal da igreja saxônica, da igreja católica saxônica lá da Inglaterra. É como se ela fosse o papa daquela igreja. Então acho que é o único período bom, porque ela vivenciou muita coisa boa que aconteceu no Brasil, no mundo. Também aconteceu coisas ruins. A Segunda Guerra Mundial vai acontecer ela vai presenciar a Segunda Guerra Mundial, vai pegar a Primeira Guerra Mundial, mas de fato foi muito melhor do que ruim, tá? Então, assim, de todos os sacerdotes do mundo, somente um teve privilégios de fato no seu sacerdócio. Então, assim, vamos respeitar mais os sacerdócios, tá? O processo de se tornar sacerdote, mas não é fácil. Igual o pai Henrique, ele é orientado a fazer isso. Eu entendo a entidade em preservar a honra do pai Henrique, entendo. Mas eu também tenho que entender, e a espiritualidade, ela vai nos conduzir para isso, que é muito difícil você ser sacerdote e você manter um emprego. Você ser sacerdote e manter um estudo acadêmico. Você ser sacerdote e manter uma empresa. Estou falando de sacerdócio tradicional. Não estou falando de uma pessoa que já tem uma empresa e ela tem toda uma estrutura para auxiliar o seu sacerdócio. Isso é privilégio. Não reflita isso para todo mundo. Você tem esse privilégio de ter 3 secretárias, ter 4 faxineiras. Isso é um privilégio, tá? Não replica para o mundo. Outra coisa é o sacerdócio tradicional. Por exemplo, eu me lamento muito não ter uma faculdade, mas eu não consigo. Eu escrevo os meus livros, eu faço um processo editorial. Uma faculdade hoje, não importa qual eu faria, independente, eu não iria conseguir exercer aquela profissão. Me demanda tempo. A minha empresa hoje só funciona porque ela é baseada em macumba. Só por isso. E as pessoas mais tiram dúvidas comigo do que de fato compram o meu material. Então elas preferem vir conversar comigo. Então por isso que eu sei de muita fofoca, de muito terreiro, de muito pai de santo. Vem, conversa, oriento gente de outros terreiros, oriento outros sacerdotes. Mesmo que eles não queiram e não vão me dar o crédito por muita coisa, e eu também nem quero, mas entenda que eu não vivo disso. Eu não vivo do meu sacerdócio.
Da mesma forma que todo o pouco dinheiro que eu ganho é voltado pro terreiro. Ou vocês não estão vendo o preço de uma vela? Vocês não estão vendo o preço de um alguidar? Ou a comida não está nas alturas? Está difícil colocar comida no prato, imagine colocar comida no alguidar. Entendo que ser sacerdote não é fácil. Ser macumbeiro já é ruim, já é difícil, porque você tem o preconceito, tem aquela coisa toda. E você é médium, aí o Pai de Santo te passa uma listinha de uma oferenda, vamos agradar a sua entidade, tal. Vai lá, pega uma oferenda lá. Nossa, tudo isso. Eu falei, pois é, querido, pra você ver, olha que é o básico, hein? Imagina se fosse a oferenda do guia-chefe do terreiro, né? Que eu tenho que fazer sozinho, enquanto uma pessoa não tem, e eu quero ajudar, a entidade orienta a ajudar, eu tenho que ir lá tirar do meu bolso, fazer. Entende? Muito complicado. O exercício do sacerdócio, quando ele é feito de coração, mesmo que a pessoa seja ignorante do não saber, de não ter a informação, não importa. Se ela está fazendo de coração, é bom. Mas nunca coloque isso num patamar de glória. Não é bom. Para ela queria estar viajando, como a maioria dos filhos de santo fazem. Ela queria estar trabalhando, ganhando, vivenciando a sua vida por completo, como a maioria dos filhos de santo fazem. Mas os sacerdotes, a maioria deles, não podem fazer isso, ou não conseguem fazer, porque o tempo todo estão vinculados às coisas. Quando consegue fazer, ele tem que se desvincular de uma forma total. Então, quando a entidade ela orienta o Pai Henrique, eu entendo que está prevenindo sobre a pandemia, mas também já está colocando ele nesse caminho. Olha, você quer ser sacerdote, querido? Infelizmente, você não vai ter tanto tempo. E aí chega no momento, eu lembro, se você não assistiu, assista a história do cigano. Lá tem a loja Ciganos, que é muito famosa no São Paulo, que é a loja Cigano, sei lá o quê. Então, aquele homem era um sacerdote. A história dele é sobre isso. Onde ele não iria conseguir fazer as duas coisas. Porque quando o sacerdócio chama de verdade, ele chama de verdade. As pessoas vão bater na sua porta toda hora, aqui bate toda hora. Eu até brinco, se eu sentar ali com uma sacola de dinheiro, no final do dia eu estou sem nenhuma moeda. Porque mesmo que eu dê uma moeda para cada pessoa que passa me pedindo alguma coisa, não vai dar. É o tempo todo. Eu não consigo ficar no meu quintal, que as pessoas me chamam o tempo todo. Não tenho um momento de paz. Não tem. O sacerdócio, ele é assim. Você passa na rua, a pessoa já te chama. Opa, eu senti uma coisa diferente em você. Estou precisando de uma orientação. Vocês entendem como acontece isso? Como não é uma questão espiritual, somente de ver espírito. O sacerdócio é mais sobre pessoas do que sobre espíritos. O espírito é para o médium. O sacerdote, ele treina o médium. Então o sacerdote tem que lidar com o médium e muito menos com o espírito. E quem lida com o sacerdote é o mestre, que é outra situação. Então, Pai Henrique, parabéns. Amei esse trecho da sua conversa, muito esclarecedora, muito palpável para mim. E Exu Pirata, ele é um Exu muito coerente na sua vida e coerente também na existência espiritual. Ele existe. Assim também como existe a entidade pirata na linha de Tarimã, também existe. Da mesma forma que existe também os bandeirantes na linha do Nordeste. Só que, infelizmente, pela doutrina, pelo ensinamento simplista de vários autores, de vários pseudo-sacerdotes de Umbanda, que nunca pisaram num terreiro de verdade para poder escrever em seus livros e os vomitaram em nossos ouvidos, em nossos olhos, durante décadas, num processo de embranquecimento racista da nossa religião, nós perdemos muitas entidades. Então, quando se manifesta uma entidade que é desse tempo, que é dessa tradição, que é um ancestral legítimo, eles acham estranho. Eles acham muito estranho. Eles acham tão estranho essa autenticidade da nossa religião que eles tentam moldá-la, transformá-la. Até porque o preto velho nem é mais preto e também nem é mais velho. Bom, reflitam. O importante eu recebi uma crítica uns dias desses, também isso é muito legal, de que você poderia fazer mais conteúdo e falar menos dos outros. React
sempre foi um conteúdo de internet. Sempre, desde o começo. O Felipe Neto começou assim. Tudo começou assim. As pessoas, elas são atraídas pelas tretas. Entenda isso. Isso é marketing. Isso é psicologia. Você prefere muito mais ver uma briga do que ler um livro. Porque se você quiser ler um livro, a gente senta e lê junto, a gente reflete junto, beleza. Adoraria fazer isso. Mas quando eu contar a fofoca, você vai se interessar mais pela fofoca do que pelo livro do Nietzsche que nós estaríamos lendo. Entende? Então não adianta eu ficar aqui filosofando, falando de tradição, se eu não tenho a atenção de vocês. Então eu prefiro pegar um vídeo desse que é super interessante e a gente refletir sobre coisas reais do mundo, não sobre as fadinhas e os gnomos do jardim, coisas reais que acontecem no nosso dia a dia, de sacerdócios reais, de experiências reais ou falsas também, quando for necessário. Como eu já refutei vários sacerdotes aqui, falsos doutrinadores, mentirosos, charlatões. Tá tudo no canal. Isso também é conteúdo. Caso contrário, não haveria jornalismo. O jornalismo é isso. Não haveria revista de fofoca. A revista de fofoca é isso. Então entenda que crítica também é algo construtivo, mesmo que destrutivo. Se a gente não pegar, duvido que pelo menos 1% do que eu falei não sirva para você refletir de alguma forma. Até os piores vídeos que eu já fiz, porque eu sou bem sangue quente. Então às vezes eu acabo passando do limite. Mas mesmo naqueles vídeos, se você não conseguir pegar um pouquinho, refletir, o problema não está em mim, está em você. Porque uma das regras da espiritualidade africana e indígena brasileira é aprenda com todos. Em tudo há sabedoria. Você não precisa catar. Você não precisa absorver para sua vida tudo que eu estou ensinando. Mas em alguma coisa que eu falei, há algo que pode melhorar na sua vida, que pode colocar você para refletir. Se você não está disposto a aprender, você não está disposto a evoluir. Então você está na religião errada. Melhor é você ir para o cristianismo, porque lá tudo é culpa do Satanás e você é perfeito. Até mais, deixa o seu like, se inscreva e compartilha. Tchau, tchau.